Muito boa noite a todos os amigos. Grande satisfação estarmos aqui para a nossa aula de terça-feira, dia 24 de maio de 2022. Eu sou o professor Jean Alves Cabral. Para aqueles que não conhecem o nosso trabalho, que está sendo todo gravado aqui, eu faço parte do curso de Naturologia Clínica pertencente à Faculdade ICECAP, sediada em Brasília. Esta aula é parte integrante da estrutura do curso e do trabalho que a gente realiza não só como coordenador, como professor, mas como criador deste curso, que tem a chancela do Ministério da Educação. Bom, nosso tema desta noite é sobre educação alimentar devidamente conhecida, desenvolvida, determinada pelo Ministério da Saúde para os profissionais de atenção primária da saúde. E é muito importante que eu inicie esta aula colocando as coisas dentro desse escopo, porque existem algumas questões, alguns critérios que precisam ser muito bem entendidos antes de entrarmos objetivamente na pauta sobre educação alimentar e como isso se desenvolve. E de saída, preciso pontuar que nós não competimos, não concorremos com os nutricionistas. Isso precisa ficar bem claro desde o início. Existem duas posições. O trabalho do nutricionista é uma coisa, o trabalho dos operadores de saúde na área de atenção primária da saúde é outra coisa. E nós vamos ver pela legislação, pelas determinações técnicas do Ministério da Educação, Ministério da Saúde, é que eu mencionei Ministério da Educação poucos instantes, ficou na memória. Pelo Ministério da Saúde, vamos ver pelas determinações, esta divisão, essa separação e as especificações bem objetivas, ok? Então, primeira etapa de uma série de 4 blocos que quero desenvolver nesta aula, e esse primeiro é bem introdutório para entender o cenário, é o seguinte: onde exatamente o profissional de naturologia clínica, onde exatamente o profissional de naturologia clínica está relacionado. Entender esse primeiro aspecto é essencial para que não haja nenhuma complicação profissional, ética, e que ninguém cometa, evidentemente, nenhum tipo de contravenção ou crime. Então, primeiro passo, vamos entender, eu vou utilizar o chat para ir anotando aqui, a primeira parte que eu quero salientar, estou escrevendo aí na tela, nós estamos gravando, está ao vivo o compartilhamento da minha tela com os nobres alunos ao vivo. Primeira parte, nosso lugar no sistema de saúde brasileiro. Isso é a primeira parte. Por que eu preciso entender primeiro o lugar onde eu me encontro como profissional de saúde? Para que eu não cometa o equívoco, o absurdo de violar legislação e, obviamente, o território de outros profissionais que estudaram, deram seu sangue para conseguir estar no mercado trabalhando. Isso é uma questão de respeito, uma questão primária de respeito e legalidade, ok? Então, a primeira parte, qual o nosso lugar no sistema de saúde? E eu vou objetivamente aqui a este ponto. Deixa eu colocar aqui de novo, que entrou um comentário. Vamos lá. Então, vejam, nós temos atenção... Não, vamos fazer isso melhor. Está assim, Ministério da Saúde. Beleza? Ministério da Saúde, ele está acima de todas as estruturas de saúde. Ele é o topo da pirâmide do sistema de saúde. Onde é que está determinado que o Ministério da Saúde é o topo, é o lugar máximo sobre assuntos de saúde do país? Isso está na Constituição Federal de 1988. A Constituição vai determinar o lugar do Ministério da Saúde, ok? Ponto. Na sequência, a Constituição diz que uma lei complementar vai organizar como é que esse Ministério da Saúde e todo o resto do sistema vai funcionar.
esta lei complementar é a lei número 8.080/1990, também chamada Lei do SUS. O que é o SUS? É o Sistema Único. Aqui, só um minutinho. É o Sistema Único de Saúde. Então vejam como funciona, bem organizadinho. Primeira parte dessa nossa aula. Nosso lugar no sistema de saúde brasileiro. Há uma hierarquia, ok? No topo da pirâmide da estrutura de saúde do Brasil, você tem o Ministério da Saúde, lá em cima. Quem é que determina isso? A Constituição Federal de 1988. Ponto. Nessa Constituição diz que esse Ministério da Saúde estará organizado, estruturado, dentro da Lei 8.080/1990, que é chamada Lei do SUS, do Sistema Único de Saúde. Dentro desta lei, está determinado que existem, vou botar aqui agora, existem 3 níveis de funcionamento do sistema denominado SUS. Então, existe, vai ficar bem fixado, na Lei 8080/1990, a determinação de que há 3 níveis para funcionamento do sistema de saúde. Ok, o primeiro nível é de atenção primária ou atenção básica de saúde. O segundo nível é o nível de atenção secundária de saúde. Terceiro nível, vamos aqui bem organizadinho para não ter dúvida. Opa, chegou mais alguém aqui. Vamos lá. Atenção terciária de saúde. Os 3 níveis. Então, veja o passo a passo, bem organizadinho, ok? Como é que funciona esses 3 níveis? Então, o primeiro nível, vamos colocar aqui, eu vou fazer diferente, fazer assim, um risquinho e vou abrir como se fosse uma nova janela. O primeiro nível, ele envolve educação para a... Eita, digitei tudo errado aqui, peraí. Educação para a saúde. Então, ele tem um caráter preventivo e, em segundo plano, curativo. Por que o primeiro nível, que é atenção primária, atenção básica, em primeiro plano, ele é preventivo? Porque ele é educativo. Ele tem por objetivo ensinar a população como ter saúde e qualidade de vida, desenvolvendo hábitos inteligentes, hábitos saudáveis. Ponto final. O sistema, repito, vejam bem, isso está previsto na lei 8080/1990, que é a lei do SUS, uma lei criada em 1990. Não é uma lei feita ontem, já tem bastante estrada, muitas histórias, muito amadurecimento. E chegamos a este ponto. Então, no primeiro nível, educação para a saúde da população. Este preventivo, esse secundário, esse preventivo que está em primeiro plano, e em secundário, no segundo plano, você tem cura. Por que tem cura? Porque quando uma pessoa pratica, notem bem, quando uma pessoa pratica hábitos saudáveis, ela renova a estrutura do seu corpo e, naturalmente, ela acaba encontrando a saúde. Nós estudamos isso muito em naturologia clínica, o tempo todo isso é repetido, porque essa é a única verdade absoluta em saúde. Ela está acima de qualquer coisa. E eu costumo dar como exemplo a unha. O que é o exemplo da unha? Já ouvi o exemplo da unha, vou repetir 1 milhão de vezes. Eu falo dele todo dia, se eu atender 10 consultas, eu vou falar dele 10 vezes. O que é o princípio absoluto que a medicina naturista, que os naturologistas, os naturopatas defendem? Quando eu corto a minha unha,
e pego os pedacinhos de unha na mão, o que eu tenho na minha mão? O meu cadáver. Células mortas, que não servem para mais nada. Mas o que isso tem a ver? Tudo. Porque daqui a pouco nasce unha de novo. Ela está nascendo. Então, onde é que está o segredo infalível? É que nosso corpo está em processo permanente de restauração e mudança total de células. Diariamente, pedaços do nosso corpo se esvai, a gente não vê no chuveiro, está tomando banho, se esfregando lá, está indo embora a célula morta. Quando você defeca, quando você urina, quando você sua, você vai eliminando células que morreram, que não servem para mais nada, e o seu corpo cria novas células. E cria novas células a partir do quê? De uma alimentação e de uma reidratação adequada. Essa base de compreensão, esse entendimento primário, essa percepção elementar, ela está ligada aí, no que eu estou anotando aqui do lado. O nosso primeiro nível, educação para a saúde. A educação para a saúde é uma educação preventiva, vamos entender isso. É uma educação preventiva e, como preventiva, ela tem como alvo supremo fazer com que cada um de nós possa ter o desenvolvimento de um estilo de vida saudável. Então, vamos aqui de novo. E aqui eu vou repetir o primeiro nível. Vejam, e aqui, o primeiro nível. Aqui. Beleza? Então, tá aqui, ó, os 3 níveis previstos na lei, e você tem o objetivo do primeiro nível. Ele é educação para a saúde. Segundo nível. O segundo nível, qual é o objetivo dele? É uma mediação entre as doenças crônico-degenerativas e a aplicação clínica que possa remediar as crises associadas. E eu vou escrever aqui UPA. Mas para quem não sabe o que é UPA, é UPA. A UPA, ela tem todos nós conhecemos, o Brasil inteiro está cheio de UPAs. Elas são unidades de atuação da saúde, onde você tem ambulatórios e elas atuam para atender uma determinada regional. Aí tem, às vezes, um hospital conectado, tem postos de saúde, tem uma série de condições conectadas àquela UPA. Ela é uma central com conexão em diversos satélites, onde os bairros são atendidos. Quando você tem uma crise muito severa, que precisa de uma mediação mais apurada, que apenas educação para a saúde não resolve, que apenas uma orientação educativa, trabalhando disciplina para a mudança da qualidade de vida não funciona, o sujeito é encaminhado para a UPA. Chegando na UPA, se não tiver solução, então ele vai para o terceiro nível. O terceiro nível, ele é o hospitalar de escrevi errado ali, peraí. Hospitalar. Agora deu certo. Vai ao nível de internação, UTI e clínicas gravíssimas. Então, o terceiro nível é este. Quando você tem o sujeito está tendo um infarto, vai morrer, começou corre para o hospital. Não passa nem pela UPA, já vai direto para o hospital, que é grave, gravíssimo. Esses 3 níveis, vamos entendê-los com bastante atenção. Via de regra, pelo plano estratégico, ok? O normal que deveria ser é que, vamos fazer aqui 3 linhas, o normal, embora você tenha algumas exceções, o primeiro nível, ele deve ser municipal. O segundo nível, ele deve ser estadual. E o terceiro nível, ele pode ser estadual e federal. Aqui. O terceiro nível estadual e federal. E assim a estrutura está constituída. Isso é a plataforma pública. Esse é o sistema público de saúde. Joia? Beleza.
Acontece que a Constituição Federal, vamos voltar a isso, a Constituição Federal, vamos insistindo nesse F minúsculo, Federal, de 1988, diz que a saúde é dever de todos e obrigação do Estado, sendo franqueada a participação da iniciativa privada, que pode ser de pessoa física e jurídica. Então você tem aqui um ponto importante. Repito, você tem a lei que organiza o SUS, nível municipal, estadual e federal. Beleza? Beleza. Já entendemos os principais objetivos. Ok. Agora, a Constituição diz que a iniciativa privada, portanto, não é o Estado, não é o município e nem a União Federal, que atuam com dinheiro dos impostos dos trabalhadores, dos brasileiros, de todos nós. O poder público trabalha com dinheiro de imposto. Beleza? Beleza. Saio eu fora do poder público, do governo. Não. Vamos agora para a iniciativa privada. A Constituição diz que a iniciativa privada, em pessoas de direito, pessoas físicas de direito, pessoas, eu, por exemplo, um médico, um dentista, um fisioterapeuta, um educador físico, um fonoaudiólogo, um nutricionista, um psicólogo, um profissional de saúde privado, particular, ele pode atuar dentro do Sistema Único de Saúde. E também podem atuar personalidades jurídicas de direito privado. Essas personalidades é, por exemplo, uma clínica. O Núcleo de Tratamentos Naturais juntou lá 10 terapeutas, criou um CNPJ, tem um contador, toda uma organização e vai atender o sistema de saúde. Bom, vai atender o sistema de saúde como iniciativa privada, então não vai receber dinheiro público, não vai receber dinheiro vindo de impostos, vai receber o dinheiro de um cidadão que de maneira particular, privada, procura esse estabelecimento ou este profissional e diz: eu quero ser atendido por você. Quanto é que é a sua consulta? É tanto. Então está aqui o dinheiro, quero ser atendido. E os protocolos então vão acontecer. Essa noção na primeira parte desta aula é fundamental para que você entenda onde a educação alimentar, dentro do que a gente pode fazer, vai entrar em cena. Não entender isso do jeito exato, como estou explicando, é criar um problema de crime. Você vai criar um problema criminoso para você, profissional de naturologia, naturopatia, se você não observar a estrutura da legalidade do país. Então, recapitulando, para que eu possa passar imediatamente a segunda etapa, aqui nas notas que vocês estão acompanhando aí na nossa tela, que eu coloquei aqui no chat, que eu for digitando, né? Nós colocamos iniciando o seguinte: primeira parte do nosso lugar no sistema de saúde brasileiro. Primeira parte, nosso lugar no sistema de saúde brasileiro. Bom, o Ministério da Saúde é o órgão supremo. Ele é o órgão que vai cuidar da saúde do país inteiro, ok? O Congresso Nacional decidiu isso pela Constituição Federal de 1988. Como que ele faz isso? Ele faz isso estabelecendo essa legislação aqui, a Lei 8080/1990, que é a lei do SUS, e diz que o sistema de saúde ele é único, ele é centralizado. Então ele tem um comando nacional central e ele derrama. Naturalmente que os estados, os municípios, porque o nosso país é continental, eles vão ter participações especiais de acordo com as suas características regionais. E eu cito a guisa de exemplo, até porque conheço, vivi nesses lugares. Você terá uma diferença drástica, tremenda, entre o sistema de saúde que acontece em Santa Catarina e o sistema de saúde que acontece no Pará. Eu morei nos dois estados, então conheço muito bem. No Pará você tem toda uma estrutura de ambiente que está sujeito à selva amazônica,
rios, os lugares são distâncias gigantescas. A título de exemplo, deve caber aí umas 6 a 7 estados de Santa Catarina inteiros dentro do estado do Pará. Então, por aí você já tem uma ideia. Depois, o clima do estado do Pará para o clima do estado de Santa Catarina influencia demais. Nessa época do ano, Santa Catarina está batendo temperaturas aí de 0 graus, 3 negativos. Em São Joaquim, por exemplo, está batendo gelo, caindo neve. E no Pará você tem selva. Então, o SUS, o Sistema Único de Saúde, possui diretrizes gerais, mas lá na base, os estados e municípios vão ter algumas interferências, intervenções, adequando essas diretrizes maiores nas estruturas de base. Isso é perfeitamente normal. Nós temos que entender como isto funciona. Então, foi a primeira parte que eu anotei. Deixa eu fazer aqui esse risquinho, depois colocar outro risco e colocar isso bem organizado para eu poder desenvolver. Então, tá aqui o que a gente viu nesse primeiro momento, certo? Os níveis. Aí, para poder pontuar isso de maneira bem clara, para não ficar dúvida nenhuma, eu fiz questão de colocar aqui, ó, os 3 primeiros níveis, o que eles têm de essencial, e depois de fazê-lo, nós trabalhamos aqui o que o primeiro nível tem como objetivo. Aqui, o primeiro nível tem esse objetivo. Cadê aqui? O segundo nível, este. Ai, meu filho, pega aqui. O segundo nível, este objetivo. Que vai criar um painel bem legal aqui agora, a gente já vai ver. E o terceiro nível tem este objetivo aqui. Pronto, então vamos lá. Ó, ficou um texto único, que dá para qualquer um aí que está acompanhando poder fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, copiar. Quem estiver assistindo a aula gravada, pausa, anota para ter isso bem organizadinho. Primeira parte, nosso lugar no sistema de saúde, Ministério da Saúde, Constituição Federal de 88. Na sequência, a Lei 8080/1990, que é a Lei do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. E existem 3 níveis de funcionamento da saúde brasileira. O primeiro nível é atenção primária ou básica, atenção secundária no segundo nível, atenção terciária no terceiro nível. Esse primeiro nível é educação para a saúde, é preventivo, e, num segundo plano, curativo, porque quando você previne, você naturalmente força o organismo a uma renovação celular e acaba curando a pessoa de tecidos velhos, toxinas, muda o corpo todo, e isso acaba criando cura. Você tem no nível secundário a mediação entre doenças crônico-degenerativas e a aplicação clínica que possa remediar as crises associadas. Você não tem cura, o que você tem é um alívio. Você está tendo uma crise. Ele corre para a UPA, vai receber lá um medicamento, um atendimento emergencial que ao nível ambulatorial possa aliviar o seu sofrimento e mandar de volta para casa. No terceiro nível, se a coisa ficar muito brava, o sistema de saúde do país, então, recomenda que ele seja levado ao hospital para uma eventual internação, podendo ter até a necessidade de uma UTI, que é uma unidade de terapia intensiva, e são os casos clínicos graves, gravíssimos. Nós, que somos da iniciativa privada, e aqui agora foi o último argumento que eu coloquei, nós, da iniciativa privada, porque nós da iniciativa privada, porque nós não somos funcionários do governo, nós não recebemos dinheiro, salário do governo, nem federal, nem estadual e nem municipal. Então nós somos privados, como pessoas de direito privado, no sentido físico, eu, pessoa física, e pessoa jurídica, pode atuar no sistema. Como? Atendendo a população livremente, seguindo protocolos e regras, e esses protocolos e regras definem até onde nós podemos ir. Fechou? Encerrou a primeira parte de 4 partes. Vamos à segunda parte dessa nossa exposição. A nossa segunda parte, portanto, vai se concentrar na atenção primária de saúde. Por que na atenção primária de saúde? Porque é onde nós estamos. Nós, da naturologia clínica, da naturopatia, não somos hospital, UTI, internação. Nós não somos isto. Ficou claro?
Ponto final. Não é e acabou a conversa. Quem é que diz isso? A legislação. Vou já mostrar. 2. Nós não somos ambulatório. Nós não somos UPA. Nós não estamos nesse nível. Qual é o nível? Mediação entre doenças. Está aí no texto. Está aí na tela. Você está vendo aí, ó. Mediação entre doenças crônico-degenerativas e aplicação clínica que possa remediar as crises. O cara está tendo uma crise aguda, porque ele vive doente. Então ele está, eu estou com dificuldade respiratória, eu estou com asma, corre para a UPA, bota a bombinha, dão lá um medicamento XY, o cara toma, volta para casa. Se ele piorar, ele é internado. O sistema está estruturado assim, a legislação é essa, a nossa lei é assim. Quem violar isso aqui vai para a cadeia, é bandido. Deu para entender? Então não interessa a minha opinião particular. Ah, mas eu acho que o sistema deveria ser melhor, ele não está bem organizado, eu tenho uma teoria. Beleza. Então você, para poder mudar isso, olha só a jornada. Você primeiro se especializa nisso, defende a tua tese, obtém um doutorado, depois você tenta convencer o Congresso Nacional, com os 513 deputados, 81 senadores, de que a sua teoria é superior ao que existe aí. E aí, se eles concordarem, um projeto de lei vai ser feito, eles vão votar no Congresso, vai para o presidente. Se o ministro da Economia achar que tem dinheiro para fazer essa mudança, o presidente sanciona. Mas aí o STF vai analisar se é constitucional, se é inconstitucional. Entenderam? Que essa história de querer mudar a estrutura inteira vai mexer com essa plataforma toda. O projeto Sistema Único de Saúde foi aprovado em 1990, mas ele é uma luta que começou em 1978. Portanto, 22 anos antes, o Brasil foi participante da Conferência Mundial de Saúde chamada Alma-Ata, que aconteceu na cidade de Alma-Ata, que fica no Cazaquistão, atual Cazaquistão, na época União Soviética. Naquela grande Conferência Mundial de Saúde, em 1978, diversas diretrizes foram traçadas para toda a saúde da humanidade. Naquele momento, os países da ONU e tudo mais decidiram por diversas linhas de estrutura de atendimento para a humanidade inteira. Foi aí que surgiu o princípio de atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. Então isso não é invenção da cabeça de um cara que eu estou iluminado. Isso é doido. Querer derrubar o sistema global. Você não vai conseguir vencer isso. Você tem que ser assim, um iluminado total, o próprio Criador botar o dedo em cima de sua cabeça e dizer, vai lá, que eu estou contigo. Aí você muda tudo. Mas se você não tiver um negócio desse, um anjo apareceu e te deu o poder, não vai acontecer, querido. Vai ser como está aí. Então não tente enfrentar de maneira nenhuma a estrutura. Por quê? Porque sua carreira está encerrada. Está encerrada antes mesmo de começar. Você tem que entender a legislação, entender como a coisa está organizada, saber seu lugar e fica no seu canto. Ah, mas eu queria fazer cirurgias. Vai fazer medicina. Entra para a faculdade de medicina, passa lá 5 anos e meio, depois você faz uma especialização de mais 3, aprende a fazer cirurgia e vai ser cirurgião. Como qualquer um. Tem pessoas que têm uma dificuldade tremenda de enfiar isso na cabeça. Isso é uma estupidez muito bem trabalhada num grande filósofo, sociólogo, chamado Zygmunt Bauman, que escreveu uma coleção fantástica de livros que discutem o que ele chamava, que já é falecido, o mundo líquido. Nós vivemos numa sociedade em que as coisas não são sólidas. Elas são, na sua maioria, na maior parte da sua expressão do coletivo, líquidas. O que é um mundo líquido? O mundo líquido é um mundo onde as coisas... Você pega o líquido na mão, pega aí o líquido na mão, ele escorreu, foi. Então são casamentos líquidos, relacionamentos líquidos, empregos líquidos, filosofia líquida, é tudo assim, vai embora. Não tem coisas sólidas. É óbvio que tem coisas sólidas, muitas pessoas são firmes, são seguras, são precisas, não tem mimimi. Essas pessoas que são sólidas, que são firmes, são sufocadas por um ataque permanente do mundo líquido. E esse mundo líquido, na visão de Zygmunt Bauman, é o nosso grande e maior soberano inimigo de todos.
Esse é o sistema que destrói tudo. As pessoas querem tudo de hoje para amanhã. Quero resultado, quero resultado. Isso tem a ver com uma série de fatores. Não é o tema desta aula, mas aqui eu faço essa menção importante e aponto, e vou inclusive anotar isso já aqui, o nome do Zygmunt Bauman, e dar algumas dicas, para que aqueles que quiserem possam se aprofundar no texto do cara. É de graça, tem um monte de PDF dele dentro da internet. Onde você, inclusive palestras, aulas, você vai no YouTube de Zygmunt Bauman, Mundo Líquido. Você vai ter uma visão de um gênio. E ele explica por que nós, no nosso dia a dia, vemos isso. E isso vai afetar uma cadeia produtiva de intelectuais, de indústria, de comércio, de tudo na sociedade. Quem vai resistir a isso? Aqueles que são sólidos, que não cedem ao mundo líquido. Eu gosto muito dessa expressão, dessa ideia do Zygmunt Bauman, porque me ajuda a lembrar uma passagem bíblica que diz assim, é uma passagem de Jesus, muito conhecida, está em São Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, capítulo 7, do verso 24 ao 28, mais ou menos nesse trecho, em que Jesus, falando com seus ouvintes ali no finalzinho do Sermão da Montanha, e esse trecho, Mateus capítulo 7, os 4 últimos versos, 5 últimos versos, do verso 24 ao 28, é o final do Sermão da Montanha, que começa em Mateus capítulo 5, verso 1. Mateus 5, 1 diz assim, Jesus, subindo ao Monte das Oliveiras, passou a ensinar aos discípulos e à multidão, dizendo, 2 pontos, e aí começa o Sermão da Montanha, que vai o capítulo 5 todo, o capítulo 6 todo, capítulo 7 todo, e no final do capítulo 7 está escrito assim, todo aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática é comparado a um homem que edificou a sua casa, sua vida, sobre a rocha. Vêm os ventos, vêm as tempestades, vêm as enchentes, e a casa não cai, porque ela está firme na rocha, mundo sólido. Mas aquele que ouve as minhas palavras, mas não pratica, é comparado a um homem que edificou a sua casa, sua própria vida, sobre a areia. E vem o vento, vem a água, vem a tempestade, e a casa cai, e grande é a sua queda. E o verso final diz, vendo as multidões, a sua doutrina se admiravam, e Zygmunt Bauman, trazendo para uma linguagem mais moderna, que diz o mesmo princípio. Quando você é um homem sólido, você é uma mulher sólida, você é estruturado em princípios. Você não é estruturado em mimimi circunstancial. Você não é estruturado em emocionalismo. Você é baseado em estudo, análise, clareza mental e toma então suas decisões e passa a viver pautado em princípios seguros. Enquanto você não encontrar esse princípio seguro, você não cede. E você não cede para grupos. Você não vai seguir um movimento político que querem. Você não vai seguir um líder político ou um líder religioso. Ah, porque o grupo está indo. O caramba, eu vou examinar isso com seriedade. E aí eu tomo minha decisão pautado numa clareza que eu tenho. E aí, se minha família inteira não seguir, não me interessa. Aí eu sigo. Isso é mundo sólido. Em Zygmunt Bauman, você tem um mundo líquido. E essa discussão, ela é abrangente, imensa, me ajuda a pontuar a segunda parte desta aula. Você não pode esquecer de maneira nenhuma como a estrutura está feita e ela é sólida. Se você tiver um problema na justiça, o Ministério Público, a polícia, ela não quer saber da sua conversa fiada. Blá, 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 não interessa. Eles vão pegar a lei, a legislação, vão olhar para a sua cara e dizer assim, você praticou atenção terciária da saúde? Sim ou não? Não, mas aqui tem uma prova de que você fez, então você cometeu o crime. Não, não tem prova nenhuma. Você não cometeu, você não é criminoso. Você agiu dentro do nível secundário? Não, então tá tudo certo. Você agiu no nível de atenção primária? Agi. Ah, muito bem, aqui diz o que é que você pode fazer. E o que nós podemos fazer ao nível de atenção primária, que é o primeiro nível, que está aí na tela, aqui no chat, é muita coisa. Educação para a saúde não é brincadeira, não é pouca coisa. É muita coisa. E aí eu vou evocar aqui agora. Vai travar um pouquinho, que enquanto eu bebo uma aguinha, vai abrir aqui na tela a página do Ministério da Saúde. Eu quero chegar em educação alimentar.
A nossa aula está dividida em 4 blocos de raciocínio. O primeiro já foi, estamos no segundo. Quando nós chegamos aqui, notem, aqui você está no site do Ministério da Saúde, e aqui no site do Ministério da Saúde, que é o setor de atenção primária, como você pode ver, ó, está aqui marcado. Eu vou pegar aqui o link, porque eu sei que na gravação essa parte não vai aparecer. Então, a segunda parte é qual... Opa, deixa eu botar em letra maiúscula aqui. Qual é nosso lugar como naturologistas clínicos, que para o sistema os naturopatas, são os naturopatas. Beleza, então colocamos aqui, segunda parte, qual é o nosso lugar? Está aqui o link do que eu estou abrindo agora na tela. Isso que está aqui na tela, então, é o site do Ministério da Saúde. Quando eu venho aqui em ações e programas, ó, observe quanta coisa tem aqui. Espera aí, tem que diminuir um pouquinho a tela para poder pegar tudo, ó. Academia da Saúde, Brasil Sorridente, consultório na rua, estratégia saúde da família, são ações do governo federal que derrama para os estados e municípios. E aqui você tem o ESUS, atenção primária, NutriSUS, esse outro programa aqui, até que você chega, ó, políticas de promoção da equidade em saúde. Tá vendo aqui, ó? E opa, chegamos ao que aqui, ó? Opa, volta. Práticas integrativas e complementares. Tá vendo aqui? Essas práticas integrativas e complementares é o setor específico sobre nós. Porém, todos esses outros projetos aqui estão conectados entre si na Secretaria de Atenção Primária. Se você clicar aqui, ó, o que é atenção primária? Vou clicar aqui em cima de o que é. Note, o que é atenção primária? Deixa eu ampliar mais a tela aqui. Atenção primária à saúde é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo que abrange a promoção e a proteção da saúde, atenção, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver, atenção, ó, uma saúde integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades. Trata-se, muito atenção às palavras, porque isso é legislação, isso é fundamento. Trata-se da principal porta de entrada no SUS e do centro de comunicação com toda a rede de atenção do SUS, devendo se orientar pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, isso aqui para nós é muito importante, porque isso é saúde holística, da responsabilização, cada pessoa deve cuidar de si, da humanização, devem ser tratados como seres humanos em sua plenitude, portanto, do jeito que Jesus Cristo ensina. O ser humano ele é sagrado, possui 4 potências, etc, etc, e da equidade, ou seja, dentro de princípios éticos e morais que dignifiquem a existência humana e não a morte, não a maldade. Isso significa dizer que a atenção primária da saúde funciona como um filtro, capaz de organizar o fluxo de serviços nas redes de saúde, dos mais simples aos mais complexos. No Brasil, a atenção primária é desenvolvida com mais alto grau de descentralização e capilaridade. O que significa isso? Ocorrendo no local mais próximo da vida das pessoas. Há diversas estratégias governamentais relacionadas, sendo uma delas a estratégia Saúde da Família, que leva os serviços multidisciplinares às comunidades por meio de unidades da saúde da família. Por exemplo, o que acontece? Consultas, exames, vacinas, radiografias e outros procedimentos são disponibilizados aos usuários da unidade da saúde da família. E aí ele vai citando programas. Ele cita, há hoje uma carteira de serviços de atenção primária à saúde, disponível para apoiar os gestores municipais. Você tem o programa Saúde na Hora, os médicos pelo Brasil. Esse trabalho é realizado nas unidades de saúde da família, em unidades fluviais, que é lá nos rios da Amazônia, do Pantanal, em unidades odontológicas móveis, nas academias de saúde.
entre o conjunto de iniciativas, muita atenção a isso, o conjunto de iniciativas da Secretaria de Atenção Primária à Saúde para cuidar da população no ambiente em que vive são Programa Saúde na Hora, Médicos pelo Brasil e Previne Brasil, entre outros programas e ações e estratégias. Beleza? Muito bem. Isso entendido. Deixa eu voltar para a página central e aí você tem aqui, nessa página que eu estou enfatizando, Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária, eu vou clicar aqui em Políticas. As políticas são 5, como vocês estão vendo aqui agora na tela. Onde é que nós estamos encaixados? Ó, Política Nacional de Promoção da Saúde, esse PNPS, tem a ver conosco. Naturologistas, atenção, isso tem a ver conosco. Política Nacional de Atenção Básica, tem a ver conosco. Política Nacional Política Nacional de Alimentação e Nutrição, tem a ver conosco. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares tem a ver conosco. E diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal também. O que é muito importante eu salientar, e aqui eu vou reprisar isto, é que os naturologistas, e eu tenho dado essa ênfase, vou fazer isso o tempo todo, é que muitas pessoas estão estudando naturologia e não estão olhando para essa estrutura, para isso que eu estou explicando aqui. Por isso, alguns não sabem nem como vai começar o trabalho. Como é que eu vou fazer meu trabalho? Meu amigo, está explicado. Você é atenção primária. Você vai abrir um consultório em que você vai trabalhar com estas 5 políticas públicas, nacionais, dentro de uma visão naturológica, dentro da nossa visão. Porque nós somos naturologistas, ok? Se você fosse um psicólogo, você trabalharia estes 5 elementos em atenção primária dentro da visão do psicólogo. Se você fosse um médico, trabalharia dentro da visão médica os 5 políticas. E assim sucessivamente todas as profissões. Porque a atenção primária da saúde, ela é um esforço coletivo e global de todos os seres humanos viventes dentro do Brasil. Entenderam? Eu, como cidadão, tenho que participar. Como tenho que participar? Eu tenho que participar. Se eu puder dizer algo sobre saúde em casa, entre os amigos, eu vou falar dentro da linha da política, porque ela é pública, ela é para todos os cidadãos aprenderem. Eu faço uma crítica severa, professor Jean, severa crítica ao governo federal, ao governo estadual e aos governos municipais do Brasil inteiro, em que você não tem essas políticas bem planejadas em cartilhas para serem ensinadas às crianças do fundamental, do básico, do fundamental, do ensino médio e aos que estão no ensino superior. Por exemplo, a política de alimentação e nutrição. A política nacional pública sobre este assunto deveria ser uma das disciplinas na lista de disciplinas do ensino médio, porque tem a ver com a prevenção das doenças, educação para a saúde. E nós não temos isso no país. Aí fica uma coisa que você só tem lá com a galera da saúde. Não, o agente comunitário de saúde é que vai fazer esse trabalho. E você pesa sobre esse profissional e omite as escolas. Não tem lógica. Esse trabalho deveria ser difundido. Por exemplo, gasta-se uma enorme quantidade de dinheiro, uma enorme quantidade de tempo, tá certo? Com campanha de vacina. Show de bola. Tudo bem. É o lugar deles, eles têm lá toda uma série de protocolos, a Anvisa decide. Tudo bem, tá aí. Mas cadê essa mesma grana e esse mesmo esforço bombando todo dia na televisão, nos meios de comunicação, dizendo: mude seu estilo de vida, se alimente de maneira mais saudável, beba bastante água, faça atividade física. Cadê isso? Não tem. Então essa é a minha crítica principal. Se você já está lendo que é um consenso da legalidade do Congresso Nacional e de mais de 32, 35 anos de trajetória do SUS. Se você já sabe que a porta de entrada para a recuperação de uma pessoa é pela atenção básica, primária, como é que não tem o maior investimento nisso? O maior investimento na medicina terciária. Então gasta-se milhões e milhões comprando equipamentos para o hospital
que diz assim, para salvar a vida do cara, certo? De um cara que já chegou estrupiado e detonado. Beleza, vamos fazer esforço para salvá-lo. Mas e a massa da população que precisa mudar o estilo de vida para não se transformar nesse cara estrupiado, arrebentado com enfisema pulmonar, câncer, sei lá, o diabo? Como é que você não tem investimento na base? Não tem investimento na base porque não tem pensadores que consigam discutir isso e se eleger deputados, senadores e liderar um movimento dessa magnitude. Simplesmente isso. E esse é o desafio dos naturologistas. Os naturologistas, por motivos que já vou mostrar, têm a obrigação de fazer um trabalho sério, forte, bem objetivo, no sentido de educar toda a população. Baseado em quê? Nas ideias da cabeça do professor Jean? Não, nas ideias de um consciente coletivo da naturologia clínica histórica, das tradições dos mestres. Você pegar todo o acervo de pensamentos de Ellen White, por exemplo, e aplicar ao que eu estou dizendo, fica claro. Você pega o livro A Ciência do Bom Viver, leia ele da primeira página até a última e depois se pergunte, tudo que foi dito aqui melhora a vida das pessoas ou desgraça? Você não precisa ser nenhum gênio. É óbvio que aquelas ideias todas ali, se aplicadas, se desenvolvidas, tornarão a sociedade mais saudável. Ah, mas tem alguma experiência que prove que isso dá certo? Tem. Os adventistas do sétimo dia que moram na Califórnia. Se você fizer a pesquisa, você vai descobrir que são os seres humanos no mundo ocidental que vivem mais tempo, com maior qualidade. Por quê? Porque aplicaram aqueles princípios. Essa metodologia, o desenvolvimento dessa abordagem, deveria ser a atenção primária. E isso passa por políticas, primeiramente públicas, que fundamentam o que se pode fazer, o que é adequado se orientar. O cara vem ao meu consultório e me pergunta, como você acha que eu devo viver a minha vida de maneira saudável? É óbvio que eu tenho uma doutrina de saúde mais natural, mais naturista, de contato com a natureza, ecológica, permacultura, beleza. Mas eu não sou burro de ignorar as políticas do país. Entenderam isto? Muito bem. Isto dito, qual é exatamente o nosso lugar? Porque aqui estamos na segunda parte de 4 partes desta aula. Qual é o nosso lugar exato? Para eu poder discutir qual é o nosso lugar exato, eu vou abrir aqui o glorioso Google. Um segundinho enquanto